Como não poderia deixar de ser, nesse mês de dezembro nós temos focado a falar de Jesus, pensar sobre Jesus. Semana passada nós estávamos aqui no musical com o tema Alegria, que encontramos em Jesus. E hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Filipenses 2, 5 a 11. Texto de Filipenses 2, 5 a 11. O texto bíblico diz o seguinte: não é esse texto que está aí não, está na tela, por favor, tem algum equívoco, mas está no versículo 5, se você puder abrir, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos inspira e toda a Tua palavra aponta para Jesus. E nós queremos pedir que Teu Espírito nos envolva e dilate nossos corações e pensamentos para compreender as Escrituras e a Tua palavra lida. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele escreveu esta carta no ano 61. Ele passou por Filipos, que é a primeira cidade da Europa que ele evangelizou, no ano 51 depois de Cristo. Lá você vai encontrar a história narrada em Atos 16, quando ele vai para um lugar de oração e tem algumas mulheres, e dentre elas está uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. Ela se converte a Jesus. Também é lá que Paulo recebe uma visita inesperada de uma pessoa, uma jovem adivinhadora, que tinha um espírito de adivinhação, e ele expulsa esse espírito, e por causa disso, os homens que ganhavam lucro com aquela mulher mandam Paulo para a prisão, e Paulo fica no cárcere de Filipos. Lá há uma coisa linda que acontece, a conversão do carcereiro e toda a sua casa. Então a igreja de Filipos começou assim. Esta carta, ela é uma carta que fala muito da alegria. E esse texto insere Jesus saindo do céu, se esvaziando, se tornando em forma de homem e servo, indo até a morte de cruz, depois da sua ressurreição, ascensão, e está assentado à destra do Pai, como o texto diz, e todos os joelhos se dobrará diante dele. Mas Paulo dá uma recomendação aqui: tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Numa outra tradução você vai encontrar a seguinte palavra: tende a mesma atitude que Jesus. Esta palavra, fui pensar um pouquinho sobre sentimento e atitude. Fronel é uma palavra que significa tende o mesmo entendimento, tende a mesma opinião, tende a mesma harmonia, tende a mesma direção de mente, tende a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E eu escolhi fazer uma viagem dentro da história de Cristo, usando alguns verbos no infinitivo. O verbo no infinitivo é a forma como ele aparece. Por exemplo, trabalhar é um verbo, comer é um verbo, tudo no infinitivo. E eu queria que você repetisse comigo esses verbos, porque todos estão relacionados com Jesus. Então vamos lá: existir, nascer, viver, morrer, ressurgir, subir, assentar, voltar, julgar e reinar. Todos esses verbos mostram a trajetória de Jesus, e eu queria viajar um pouquinho com vocês com base nesses verbos. Primeiro verbo, existir. Nós vamos falar sobre a atitude de Jesus, a atitude de Cristo. A primeira, existir.
O texto de João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão que João, o evangelista, utiliza falando de verbo, é a palavra, o Logos, que é Deus. Na verdade, ele está se referindo a Jesus. No princípio era Jesus, e o Jesus era o Verbo, e o Verbo, Jesus, estava com Deus. Então, ele está dizendo que esse Jesus é eterno, ele existe para todo sempre. Vocês se recordam quando Deus chamou chamou Moisés lá no Monte Sinai? E Moisés disse assim: mas como é que eu vou chegar para o faraó e vou dizer que Deus que me enviou? E Deus dá uma ordem bem nítida para Moisés, dizendo assim: eis que quando eu vier aos filhos dos filhos, eles disseram: Deus de vossos pais me enviou, que me perguntarem, que eu vou dizer? E Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vocês. No Evangelho de João, sabia que você encontra 7 eu sou de Jesus? Por exemplo, Jesus vai mencionar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então, quando falamos de Jesus, Jesus não foi, Jesus não será, Jesus, ele é. É uma expressão interessante porque o próprio livro bíblico diz que Jesus, Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Para o Senhor não tem passado, presente, futuro. Nós estamos aí na virada do ano praticamente. Essa é a última semana. Eu estava fazendo minha torre de oração hoje cedinho e eu percebi que é o último domingo do mês. Então, você que está entregando o seu turno de torre de oração, vocês estão fazendo o último turno do ano de 2022. Mas Jesus não tem essa ideia de passado, presente e futuro. Você sabe que o tempo é uma criação de Deus. Deus habita a eternidade. Ele é o eterno. Ele é o eterno agora. É confuso isso para a nossa cabeça, para a nossa mente tão finita, mas Ele é o agora. Ele é o sempre. Ele é o eterno. Então, esta concepção de passado, presente e futuro está relacionado com uma criação de Deus que você e eu estamos sujeitos. Porém, quando a gente morre, nós nos desconectamos do tempo. O texto bíblico diz que Ele é antes de todas as coisas. Então, existir significa viver desde a eternidade. E a atitude de Jesus e o seu sentimento é considerar o aspecto da eternidade. E eu e você devemos aprender desse aspecto da eternidade, que a sua vida é transitória, que a sua vida é passageira, que todas as coisas são como neblina, como Eclesiastes diz, todas as coisas são como fumaça, e você então está muitas vezes bem fixados com seus pés no chão, e você tem que entender que a sua vida é um conto ligeiro. Tudo passa rapidamente, diz o salmista, e nós voamos. Então, existir representa a eternidade. Mas um segundo verbo que mostra a atitude de Jesus é nascer. Veja que o anjo disse: não tema, Maria. Eis que disse para os pastores: não temam, eis que trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Ele diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi a salvação, ou o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja que é Cristo que está sendo anunciado aqui. Ele nasceu, e esta expressão mostra do acontecimento humano da história de Jesus Cristo. Quando você entra nas Escrituras Sagradas, você vai ver Paulo descrevendo no texto que a gente leu no início, que Deus a si mesmo, em Cristo Jesus, se esvaziou assumindo a forma. Essa expressão esvaziar é deixar a sua glória, o seu trono, a sua majestade e se fazer um de nós. O texto bíblico diz: assumiu a forma de servo. Ele não veio ser uma autoridade. Agora, no dia 1º, tem muitos lugares dos estados e na capital federal, esperando a posse para a autoridade assumir. Jesus faz o inverso, Ele deixa esta grandiosidade celestial dele para se tornar um servo. Coisas bem diametralmente opostas à maioria das intenções e do poder humano. Jesus, ele se esvazia e se torna servo, se faz carne. Há uma canção antiga que dizia assim: e o verbo virou gente e
habitou entre nós. Tinha um pastor, quando eu cheguei em Dourados, que era dessa igreja, o pastor Jaime Jorge, falecido hoje. Ele diz o seguinte, que Jesus, ele se acotovelava com as pessoas. Ele se fez carne, ele habitou entre as pessoas. Isso quer dizer, nasceu, surgiu na história. Foi gestado no ventre de uma jovem humilde e virgem. O primeiro quarto dele não foi um quarto mobiliado, mas foi um estábulo. O seu primeiro berço não foi um berço bem reforçado e nem chique, mas foi uma manjedoura. Nasceu numa cidade humilde, num cenário humilde, numa família humilde e num berço humilde. No editorial do boletim dessa semana, o pastor Jordache escreveu sobre o tema Jesus, o príncipe da simplicidade. Nós estávamos numa reunião com os colaboradores da igreja no início da semana e cada um compartilhou o que foi bom para você nesse ano, o que foi ruim. E teve uma colaboradora chamada Cida, ela falou assim, a alegria é viver, o resto a gente corre atrás. Olha que coisa simples, mas profunda. Alegria é viver, o resto a gente corre atrás. Então nascer significa que você veio fazer a sua história e Jesus nasceu da mesma forma como você. Minha irmã amanhã vai ganhar de bebê, está ali gestante, falou amanhã vem esta criança. É isso, nasceu, vai ter uma identidade, você tem a sua, você nasceu, nascer fez parte da sua vida, da sua história. E é uma oportunidade de nascer para viver. E isso é um grande privilégio. Existir, nascer. Mas nós temos uma terceira expressão, viver. Porque quando a gente parte para a vida de Jesus, você vai perceber essa declaração de João 1,4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus mesmo faz uma declaração, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. É uma declaração de finalidade, de propósito de vida. A propósito, você consegue diferenciar existir de viver? Não o existir que eu falei no início sobre eternidade, mas essas duas palavras, qual a diferença entre existir e viver? E é interessante que você vai descobrir que há diferença. Por exemplo, existir é uma forma reduzida, redutora de viver. Considerando a passividade da pessoa, considerando a inércia, considerando a ausência de expressão. E uma pessoa que existe, simplesmente, ela segue uma rotina, uma mera trajetória biológica. Isso é existir. Mas a pessoa que vive é bem diferente, porque viver é ser ativo, é ter a capacidade de transformar, é ter a consciência de sua singularidade, você é único, de sua identidade e de seu propósito. O viver está relacionado com a intensidade e com os valores que você tem, que você irá abraçar para construir a sua história durante o tempo de vida que o Senhor te der. Tem a ver com a sua resposta à pergunta, qual é o sentido da vida? A propósito, você existe ou você vive? Porque se você só existe, você está vivendo uma rotineira biológica, trajetória, que vai ter um desfecho. Agora, se você vive, você projeta, você é ativo, você é um protagonista da história e não um mero espectador. E curiosamente, Jesus diz em João 14,6, eu vim para que vocês tenham vida. E vida? Quando você olhar a palavra abundante, você vai perceber que tem a ver com uma vida incomum, extraordinária, uma vida superior, excelente. Você já parou para pensar como é que foi o seu ano de 2022? Você existiu ou você viveu? Quando você projeta viver de uma forma intensa, extraordinária, você está experimentando esta vida que Jesus promete aos seus filhos. Uma vida
que é altruísta. Jesus diz: eu dou a minha vida pelas pessoas. Então ele se entregou, compartilhou por causa do seu projeto. E quando você lê os evangelhos, você vai perceber um Jesus intenso no seu ministério, intenso nos seus ensinos, um Jesus rico nas obras e naquilo que ele faz. Ontem à tarde eu participei de um sepultamento e andei alguns corredores do cemitério, vendo os epitáfios. Os epitáfios são as frases que se colocam ali. Achei uma coisa curiosa: nos túmulos não se coloca a fotografia da sua família, não se coloca a fotografia da turma, da galera, só coloca a sua fotografia. Isso mostra que um dia você unicamente sozinho estará diante do Deus vivo. Então naquele túmulo não aparece, mas se tem um epitáfio, se tem uma frase que caberia bem para uma pessoa que não só existe, mas que vive, viveu intensamente. Esse é um bom epitáfio para qualquer pessoa. E Jesus fez isso. Jesus viveu intensamente. Jesus não existiu, ele viveu, ele projetou, ele viveu uma vida incomum, extraordinária, e é a proposta que ele tem para a sua vida. Existir, repita comigo: existir, nascer, viver, mas diga agora: morrer. O texto bíblico diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu para que você e eu tivéssemos vida. Ele deu a si mesmo, ele morreu pelos nossos pecados. Interessante saber que a Bíblia descreve o porquê da morte. Quando diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o preço, o valor do pecado que ele requer é a morte. Então a morte veio por causa do pecado, e Cristo veio liquidar definitivamente esta dívida do pecado com a sua vida. E ele morrendo, ele oportunizou, ele te deu a ressurreição, que é o outro verbo no infinitivo que fala da atitude de Cristo. Nessas andanças ali pelo cemitério de ontem, no sepultamento, é muito interessante quando você vê a data de nascimento e a data do falecimento, e tem um hífenzinho ali. Aquele hífen significa 30, 40, 60, 80 anos de vida. O início e o fim. Eu visitei um moço que foi sepultado ontem no hospital José Geraldo. Ele era uma criança, um homem especial de 60 anos, mente de criança. A mãe cuidava dele há 60 anos. O pai foi meu cliente quando eu trabalhava numa instituição bancária, José Maria Farago. O nome desse moço é José Geraldo. E a mãe, ela estava ali no hospital, inquieta com seu filho, foi para casa e ele veio a óbito. Mas ela disse assim, lá perto do sepultamento, onde estava sendo enterrado, ela disse assim: eu fiz uma oração para Deus. Não permita que eu morra antes do meu filho, que ele morra antes de mim, porque eu quero cuidar dele até o fim. Nossa, aquilo me emocionou muito, porque era uma criança especial, e todos os pais que têm um filho especial sabem do que eu estou dizendo. Porque quem é que vai cuidar do meu filho? Eu vi uma vez, estava em Londrina, num encontro de pastores, e um pastor tinha um filho especial. Ele falou: a minha preocupação hoje é quem vai cuidar dessa criança quando eu e a esposa partimos. E esta mulher teve a sua oração respondida. Ela sepultou o seu filho, ela mesma cuidou desde o seu nascimento, 60 anos, com intenso, redobrado trabalho com uma criança especial. Foi um tempo para mim de muita reflexão, de chorar com os que choram. Enquanto estava ali, percebi que veio um casal que fazia pilates comigo, e fui lá ver, eles estavam no túmulo, e perguntei: o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou: esse aqui é nosso filho. Falei: quantos filhos vocês têm? Eles falaram: um, era este.
Morreu com 18 anos. Um jogo de futebol, fratura, deu embolia, ele veio a óbito. Morreu em 2015. E pelo que eu percebi, eles sistematicamente vão àquele lugar para trazer à memória a existência desse menino. O que eu queria dizer, contando esses dois exemplos, é que a morte ela é implacável. A morte ela é inexorável. A morte é inflexível. Pode vir a qualquer momento, inclusive na véspera de Natal. Lembre de alguns conhecidos que partiram nesse ano de 2022. A morte precisa ser enfrentada. Tem muita gente que há algum tempo atrás tinha medo de falar sobre seguro, sobre comprar o seu Pax. E quando você passa por isso, você sabe, a maioria das pessoas não sabe, não estão preparadas para morrer. Então eu já estou dizendo como seu pastor, para você que é ovelha desse lugar, você meu amigo que está nesse lugar, prepare o seu Pax, prepare o seu seguro, prepare a sua aposentadoria para não deixar ninguém na mão, prepare-se para morrer. Mas Natal, o pastor vem falar isso sim, porque Jesus morreu. E a morte precisa ser enfrentada por você e por mim. E a atitude de Cristo, quando Paulo recomenda ter em vós o mesmo sentimento de Cristo, saiba existir, saiba nascer, saiba viver, saiba morrer, mas saiba ressurgir, porque o texto bíblico diz, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Cristo é as primícias, é o primeiro fruto daqueles que dormem. Ele abriu a porta, o caminho da ressurreição, porque depois da morte tem uma declaração dele muito profunda quando ele está em Betânia visitando Marta e Maria e o seu amigo Lázaro que havia morrido. E ele diz para elas: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Repita comigo: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que nos velórios cristãos, a gente tem a dor da partida, mas os filhos de Deus têm a alegria de saber que aquele está com o Senhor Jesus, e no dia do soar da trombeta na volta de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso que a Bíblia diz. Então a ressurreição é a porta para a entrada na vida eterna. Por isso que Paulo disse: se a sua esperança em Cristo se limita apenas a esse horizonte de vida, você é o cara mais infeliz de todos os homens. A sua vida não se limita, você passa pela morte, mas você passa pela ressurreição. E a expectativa do cristão diante do mundo tenebroso é a expectativa do cumprimento das profecias. E eu quero declarar para você uma profecia. Tessalonicenses 4,16 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E se você quiser se aprofundar mais, entra lá em Apocalipse e vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que passam pela primeira ressurreição. Apocalipse 26. Então é importante que você tenha consciência de que na atitude de Cristo, Ele entra no existir, no nascer, no viver, no morrer e no ressurgir. E tende em você a mesma atitude de Cristo. Qual é a expectativa da ressurreição na sua vida? Mas a trajetória de Jesus continua, porque agora, o texto bíblico, depois da sua ressurreição, Ele subiu aos céus. É isso que está em Efésios 4,10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus estava, depois da sua ressurreição, diz: fiquem lá naquele lugar, e Ele foi, e os discípulos estavam cercando Ele, e de repente Ele começou a ser levado aos céus, e o anjo perguntou, o texto bíblico diz assim: varões galileus,
Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Jesus subiu. Jesus voltou ao seu lugar de origem, ele desceu, se humilhou, agora ele subiu e foi exaltado. O lugar da sua glória, o lugar da sua habitação, o lugar da majestade, o lugar do trono, o lugar da plenitude e da alegria. E ele mesmo disse um dia para os seus discípulos: não fiquem tristes, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria falado para vocês. E eu vou subir para preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É aquela reunião de família que Jesus propõe. Então aqui nós temos que Jesus subiu e ele foi preparar lugar. Mas ele não deixou a gente só. Ele mesmo disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei quem? O Consolador, o Espírito Santo. Veja que nessa trajetória de Jesus, e eu tenho que ter o mesmo sentimento que Jesus, eu tenho que ter essa expectativa do subir, de verticalizar minha mente, de pensar nas coisas lá do alto. Subir é aquela palavra do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É verticalizar a vida, é pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Isto é ter o mesmo sentimento de Jesus no seu coração, é olhar para cima, é subir. Subir representa o arrebatamento da igreja, subir representa amar a vinda de Cristo. Eu sei que tem algumas apreensões com o que vai acontecer em 2023 em todos os corações, no nosso país, as incertezas, o quadro tão ruim. Mas, meu amigo, essa não é a última notícia, não é a coisa mais importante do mundo. A coisa mais importante do mundo é a volta de Jesus. E você tem que estar preparado. Por isso que um dos profetas diz: prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Isso tem que ser objeto da sua preocupação, sempre para subir. Repita comigo: existir, nascer, viver, morrer, ressurgir, subir. Próximo passo da trajetória de Jesus, qual é? Assentar. O texto bíblico diz que ele subiu aos céus e ficou assentado à direita do Pai. Olha o que diz Hebreus: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quando é que a gente assenta na vida? Quando acabou a tarefa, quando acabou o serviço, quando nós vamos partilhar da refeição. Jesus acabou a sua missão, acabou a sua tarefa e ele se assentou. Missão cumprida. E aqui onde ele se assenta é um lugar de honra, à direita de Deus Pai, é um lugar de domínio, é um lugar de autoridade, é um lugar de poder, é um lugar de glória, é o lugar do trono, representa a obra concluída dele, o cumprimento da missão, descanso. Ei, você pode assentar sim. Tem muita gente que está sentando antes da hora. Faça a tarefa primeiro. Hoje as pessoas, elas trabalham um pouquinho e já querem sentar logo, acaba primeiro, para depois se assentar. Não se assente antes do tempo. Jesus, ele esperou acabar a sua missão para depois sentar e ficar tranquilo. Ele mesmo diz que os leões têm as suas tocas, os raposos os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem onde se assentar tranquilo. Mas agora ele assentou. Há uma cena nas Escrituras Sagradas registrada em Atos 7. Vocês lembram do diácono Estevão? O diácono Estevão, ele foi um homem ousado. Ele começou a pregar na frente do templo de Jerusalém. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Era a pregação dele. E o judeu tinha o templo, era uma templolatria. Eles adoravam o templo. E de repente vem esse homem cristão convertido ao cristianismo. Deus não está no templo. Eles ficaram furiosos. Ele dizia: o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Mas os judeus apedrejaram a Estevão. Mas o texto bíblico faz uma narrativa muito bonita, que eu não sei se você já percebeu. Está lá em Atos 7,55. Diz assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Como que Jesus estava à sua direita? Como ele estava? Sentado.
E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Por quê? Estava recebendo um personagem importante na história. Estevão estava chegando no céu agora. E Jesus se levantou. Vem, eu te recebo. Nós fazemos isso quando uma pessoa é falta de elegância, de educação. Quando você recebe uma visita e você recebe essa visita assentado, você tem que ficar em pé e cumprimentar essas pessoas. Então Jesus assentou, declarando o domínio dele, mas ele se levantou para receber a um servo seu. Qual é o sentimento que Jesus teve que deve brotar em mim e no seu coração? Saber a hora de assentar e saber a hora de levantar. Isso é educação, isso é etiqueta. E Jesus é fino, ele tem etiqueta. Só assenta quando? Acabar o trabalho. Para de ficar sentando toda hora, pessoal. Jovens, por favor, aguenta mais um ralinho aí. Depois se assenta. Mas chegou alguém importante? Levanta e receba. Esse é o sentimento que tem que ter no meu seu coração e no meu. Existir, nascer, viver, morrer, ressurgir, subir, assentar. Mas o texto diz voltar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Eu vi algumas pessoas aqui com parentes em casa. É bom quando a gente recebe o filho voltando para casa. Gabriel era para ter chego ontem, à tarde em Campo Grande. Vai chegar amanhã cedo. Voltar. É gostoso receber. E aqui Jesus diz que ele vai voltar para buscar a sua noiva. Voltar para estar com aqueles cujas vestes foram lavadas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Ele voltará para reunir a família, para estar com o seu povo, com seus discípulos, o rebanho do seu pastoreio, que ele comprou, que ele resgatou, que ele pagou um preço, que ele morreu por esse rebanho. E o dia da volta de Jesus será glorioso. Dia glorioso há de ser quando o meu Jesus eu hei de ver. Quão maravilhoso então será quando o meu Jesus voltar. Jesus mesmo declarou: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E na sua volta, reunião, compartilhamento, família junta. Tende em você o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o sentimento de voltar. E quando a gente vai fazer uma visita, eu vi que tem gente hoje dos Estados Unidos aqui, tem gente da Itália aqui, tem gente de Minas Gerais aqui, fiquei sabendo, deve ter gente de outros lugares aqui neste lugar. Vocês serão bem-vindos e são sempre bem-vindos. Alguns nasceram aqui, foram para lá e vieram, voltaram. Mas hoje já, Suzana, por exemplo, o país de origem dela agora é aqui, mas ela mora na Itália, vai voltar para lá. Tem outros que vieram lá de Imperatriz, então vocês vão voltam para ver o povo. Mas toda volta para aquele lugar seu de origem traz um coração, um desejo de pertencer, de estar juntos. A gente queria ficar. Até hoje, todas as vezes que eu pego a Marginal Tietê em São Paulo, quando estou saindo da casa da minha mãe e vindo para Dourados, aquela sensação de distância, e a gente queria estar juntos. Esse voltar é essa reunião que será compartilhada. Ter o mesmo sentimento de Cristo é você ter o prazer de estar junto com os seus, de estar com os seus discípulos. E é isso que pertence a mim, dentro da trajetória de Jesus, algo que você tem que captar. Então valorize o tempo de reunião, valorize o tempo juntos. E haverá um dia que você não precisará mais ir nem voltar, você estará definitivamente. Existir, nascer, viver, morrer, ressurgir, subir, assentar, voltar. E aí Jesus volta para quê? Julgar. Estou falando da trajetória de Jesus. O texto de Timóteo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Há um versículo que me espanta muito, que é de um salmo
Salmo 7,11, que diz assim: Deus é justo juiz e Ele sente indignação todos os dias. Eu acho que quando o Senhor olha para a justiça praticada no nosso país, no Supremo Tribunal Federal, Ele fica indignado. Em alguns tribunais, o que tem acontecido de suborno, de corrupção, a Bíblia diz que Deus é justo juiz, e Ele sente indignação todos os dias, porque Ele vê muitas aberrações, absurdos e contrariedades dentro de um tribunal de justiça. Mas haverá um dia em que a justiça será implacável. Ele vai desnudar as pessoas assim. Você lembra quando Jesus encontrava com as pessoas, só a presença dele incomodava? Por exemplo, Zaqueu, um homem rico. Zaqueu, um homem que tinha a sua riqueza acumulada, mas espoliando muitas pessoas. Jesus se oferece para ir na casa dele. E no texto bíblico de Lucas, registra simplesmente que Jesus estava lá, creio que conversando, mas a presença de Jesus incomodava tanto a interioridade de Zaqueu, que de repente ele dá um salto e diz: eu decido devolver tudo que eu roubei. Mas Jesus não falou nada. A presença de Jesus incomoda. A presença de Jesus desnuda as pessoas, revela as coisas mais ocultas do nosso coração. Eu recordo do pastor Nivaldo Nassif. Hoje ele está nos Estados Unidos. Eu conheci ele em São Paulo. Ele foi um professor, e ele disse que um dia ele foi numa borracharia ali no Centro Velho de São Paulo. O borracheiro da sua igreja, ele foi visitar, e de repente ele passou ali perto e tinha um monte de prostituta e de travesti ali naquela borracharia, tudo com roupas indecentes. E aí o pastor chegou naquele lugar e o borracheiro falou: esse aí é o meu pastor. E aquelas pessoas começaram a puxar as roupas para baixo por causa da visita daquele homem, que conceitualmente teria um comportamento decente, e elas se sentiram desnudadas diante daquele homem. E elas começaram a se cobrir, aquelas pessoas. Grosseiramente, é quando você está perto de Jesus, você se cora de vergonha. Você sabe que um dos avivamentos que aconteceram na história, a presença de Deus manifesta. A coisa mais impactante no avivamento não é o poder, não são os milagres, não são as curas, não são os prodígios, é a convicção de pecado, a sua sujidade, porque Jesus julgará o mundo com justiça e com equidade. Eu tenho falado que eu nunca gostei, desde minha infância, do direito, porque nunca entendi um direito absoluto que o mundo vive. O direito do nosso mundo é um direito relativo. Isso aqui é um tablet. Pode ser para você, mas para mim não. O direito é assim, tudo é relativo. Isso é relativo. Para Jesus não, absoluto. E aí é importante que você saiba que Ele vai julgar, e é uma afirmação tão pesada que todos haverão comparecer diante do tribunal quando vier o Filho do Homem, diz Mateus 25:31, Jesus declarando: na sua majestade, todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas Deus vai fazer isso? Vai, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. São atributos de Deus. E hoje você tem o tempo de experimentar da graça, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Ele é este Salvador hoje, mas Ele virá como justo juiz, e aí simplesmente vai ser imparcial, implacável. E você, como filho de Deus, se apegue naquela palavra que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão. Diga comigo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vamos fechar esta reflexão repetindo todos os verbos: existir,
nascer, viver, morrer, ressurgir, subir, assentar, voltar, julgar e por fim reinar. Acabou. Agora sim. O texto bíblico diz: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará quando? Para sempre, sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. O reino dele representa o triunfo total. Eu sei que você gosta de alguns vídeos da Disney, alguns filmes que falam das coisas lindas, do castelo, papapá. C.S. Lewis também, as Crônicas de Nárnia, mostra algumas coisas assim. Mas você já percebeu que todos esses filmes, sempre o mal não morre? O mal, ele volta? Aqui não. O Senhor Jesus já esmagou a cabeça da serpente. E haverá um dia que haverá um banimento. Então o triunfo do Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico diz: Jesus foi oferecido para sempre um sacrifício único pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos no estrado ou por estrado dos seus pés. A vitória definitiva sobre o mal, do bem sobre o mal, o banimento do mal, o triunfo da justiça, o reino dominante de Jesus, o reino que vai representar estabilidade. Vocês estão com medo da inflação? Vocês estão com medo de plantar? Vocês estão com medo de comprar? Vocês estão com medo de construir? Vocês estão com medo de mudar de trabalho? Vocês estão com medo? No reino de Deus não tem essas instabilidades. O reino de Deus é estável. O reino de Cristo, do Senhor e do seu Cristo, ele é um reino de paz, de justiça, de provisão, de gozo, de alegria, de beleza, de majestade. Precisamos aguardar esse reino. Às vezes você procura um condomínio para viver mais tranquilo, mas mesmo lá tem problemas. Você que coloca a cerca elétrica na sua casa, lá no céu não vai precisar fazer isso. O reino representa novidade, um novo céu, uma nova terra. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, um novo nome, uma nova Jerusalém, um novo cântico. O reino de Deus representa a eternidade. Essa é a trajetória de Jesus. Mas o que tem a ver isso comigo? Tem tudo a ver, porque Paulo recomendou: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o que Jesus passou na sua trajetória? Existir a eternidade. Como você pensa na eternidade? Nascer, viver. Você vive ou existe simplesmente? Preparado para morrer? Preparado para a ressurreição? Subir? Assentar? Voltar? Julgar e reinar. O mesmo sentimento, quer dizer, a mesma atitude de Jesus, você deve desenvolver. Quero convidar você a se colocar em pé.